Muito bem. Estamos ao vivo. Ao vivo não, né? Live. Muito bem-vindos, meus amigos da Movement. Estou aqui com meu grande amigo, parceiro de treino, colega de trabalho, parceiro de longa data da Movement, professor Leonardo Almeida. A gente vai hoje bater um pouquinho de papo aqui sobre os métodos de treinamento da força que a gente utiliza no dia a dia, na nossa prática diária. Esse é o episódio 2, que na verdade é o primeiro episódio da segunda temporada da nossa resenha Movement sobre métodos de treinamento de força. Então, Léo, muito obrigado. Foi difícil a gente conseguir conciliar. Minha agenda é uma a sua não, a minha também. Quase desistimos de fazer o presencial, mas aí na última hora a gente conseguiu. Então, obrigado aí pelo ajuste aí. Pô, não, Foi bom que a gente conseguiu almoçar junto e bater um papo. Você tem toda a razão. Fazer ao vivo num momento como esse já é difícil pra caceta, e se a gente tem a possibilidade, é melhor a gente tentar e fazer realmente, porque afinal de contas o almoço aqui tá bem gostoso também. Valeu a pena. Vale a pena, né? Sai da dieta de vez em quando. Não, e tem que lembrar também, você falou isso tudo, mas também fui aluno, né? Comecei como aluno e aí depois me tornei isso tudo, né? Pedro Ivo como professor de todo mundo, que todo mundo já conhece. Eu esqueci dessa história. Mas, na verdade, hoje a ideia era a gente bater um papinho mesmo sobre isso para a galera se juntar aí ao nosso papo, que esse é o objetivo, e tentar extrair aí das nossas trocas de experiência alguma coisa que possa ajudar ele, eventualmente, dar um insight, né? Alguma coisa assim de trabalho. Eu tô lembrando aqui agora, cara, me ocorreu agora aqui mesmo. Vou começar falando disso aqui. Não sei se tu lembra um dia que a gente foi treinar. Eu falei, bora, Léo, vamos treinar. Aí você falou, vamos. E aí eu fui fazer um treino que eu tinha que fazer 10 séries de 3 com 80% da carga, se eu não estou enganado. Tu lembra disso? De back squat? Back squat. Aí a gente começou a botar o peso e tal, não sei o quê, e daqui a pouco eu tô vendo você sofrer pra caramba. Eu falei, caraca, tem alguma coisa errada, não é possível que eu tô fazendo. Óbvio que sofrer, que eu digo, em esforço, que a tua carga era bem mais alta que a minha. Mas, caraca, tu tava sofrendo muito, cara. Eu falei, caraca, eu não tô sofrendo esse troço. Aí tu entendeu tudo errado, né? Porque tu botou quase 90%, cara. Eu não sei nem como que tu conseguiu fazer aquelas repetições todas. Acho que é porque tá junto. Se tivesse sozinho, tu já tinha falado, meu irmão, não dá. Eu calculei errado, acho que quando você mandou, eu calculei como... era para entrar no 80, eu entrei no 92. E aí eu sofri muito. Caraca, nas terceiras séries eu já tava morrendo. Sofrendo pra caramba, eu não tava entendendo. Falei, pô, beleza, tá forte, tá pesado, mas não sei como é que ele tá sofrendo tanto. E aí, essa coisa do percentual é engraçado, que lá na Inox, de vez em quando, eu faço a metodologia que eu uso muitas vezes para estabelecer o que eu quero de carga é percentual, porque coletivo é mais difícil. Até a gente faz, às vezes, usando RM e tal, mas na maioria das vezes eu uso percentual. E, cara, é uma confusão na conta, nego erra, aí tem que dividir para botar a barra de cada lado. Meu irmão, é um pandemônio. Às vezes eu tô virado, aquele dia que tu tá virado dando aula, aí eu já boto no áudio, no grupo, falo, ó, já chega aqui com o papelzinho pronto, com as percentuais, tudo pronto. Quanto tu vai botar de cada lado, meu irmão, porque senão não dá. O normal sou eu arredondar os alunos. Não, é 72, é 80. Não, é 80. Se não aguentar, não faz, mas tenta 80. O normal é basicamente assim. Mas então, assim, eu, em relação a esses percentuais, eu costumo sempre usar isso lá na Inox, né? E especialmente quando a gente está fazendo back squat, os exercícios mais importantes, né? Eu gosto de fazer assim. Também, como é que você é? No personal eu não faço, não, engraçado. O personal que tá ali... Como você tem ajuste fino? Né? Não faço, mas na Inox eu gosto. Cara, eu lido com... A grande maioria do público que eu atendo é mulher. E aí é muito difícil, porque o percentual de hoje é diferente, completamente diferente do percentual de amanhã, que é completamente diferente, porque cada dia ela tem um ciclo menstrual que vai dividir, tem uma briga com... Então, enfim, tem muita coisa que influencia nisso, mas eu tento fazer em cima de percentual de 5RM. Mas foi até o que a gente estava conversando antes. Eu sempre começo o sistema de prescrição com uma metodologia de fazer com quase todo mundo o que a gente tinha conversado, o Widowmaker. Que acho que para mim é uma forma da gente começar
e dá até para o aluno uma forma dele entender o que ele tem que chegar, como ele tem que chegar, e como a gente começa com uma carga bem reduzida, sei lá, 50%, 55% da carga estimada da pessoa, então ela consegue uma mecânica boa, aí vai quando estiver chegando por volta de 15, até explicar para todo mundo, né? É isso que eu ia falar, fala para a galera o que é o Idolmaker. A ideia do Idolmaker é que você faça 1 a 2 vezes por semana uma série com 20 repetições de agachamento, e aí você vai crescendo percentualmente semana a semana. Sendo na primeira semana com entre 50% e 65% da carga máxima da pessoa, e aí você vai crescendo de X em X% de acordo com o que você vai evoluir, de acordo com o personal vai pensando, né? E eu faço isso com a grande maioria, que eu acho que é jogo para todo mundo, né? A pessoa já chega, e aí, hoje é dia do 72, né? Hoje é dia do 85, né? E aí isso vai motivando. Aí às vezes poxa, eu não tô bem, eu bebi no final de semana, a gente pode fazer na terça-feira? Ou eu boto, teoricamente, em algum dia específico para evitar que a pessoa beba, enfim. Bruto, né, cara? É ruim. E acaba sendo bom, porque o próprio aluno já sabe o que ele vai fazer, já sabe qual momento da série ele vai entrar, sabe como ele vai prescrever. Então, assim, como metodologia de treinamento é universal. Praticamente todas, ou todos, né? Alguns alunos que treinam perna de verdade também acabam fazendo isso, vez por outra. Eu coloco por volta de umas 7 a 8 semanas só fazendo isso, e aí depois eu volto para o sistema de treinamento normal. E até bom. Sabe o que eu faço direto na Inox? Assim, no meu bloco, a gente acabou agora, eu fiz o CrossFit Total, tá até falando contigo, fiz ontem. Você falou que vocês fazem 3 vezes no ano. Eu faço umas 3 vezes no ano. Aí, assim, como é que eu faço? Aí eu boto uma época que é mais pesado, assim, pesado, então é percentual, 80, 85, às vezes 90, e aí eu fico trabalhando ali, e aí, normalmente, eu faço uma transição disso para os modelos de mais repetição, aí eu uso 3 set, um rest pause, e eu coloco, às vezes, na programação, quando eu quero fazer um estilo Idolmaker, eu faço assim, eu começo em geral com 60%, 65%, aí eu faço a primeira 1 de 20. Aí na semana seguinte, eu subo o percentual, só que ao invés de eu botar 1 de 20, eu boto 2 de 15. Entendi. Aí o cara faz 15, que é certeza que ele vai fazer, aí ele descansa, a segunda de 15 é dura. Aí na semana seguinte, é o percentual que ele usou para fazer a 2 de 15, ele faz a 1 de 20. Entendeu? Entendi. E aí eu faço isso direto lá. Aí normalmente chego até uns 70, 72, 75, o cara já tá rateando, já tá tendo que dar pausa em cima. Ele não consegue fazer mais unbroken. Aí eu mudo, aí eu volto para outro esquema, aí depois eu volto para ele de novo. É legal, a galera fica doida pra caraca, mano. Fica muito dolorido. Então, a tua ideia de usar velocidade, né, como o cara tendo que pausar em cima como método de suspensão, é uma boa. Eu nunca tinha usado, não. Eu uso tempo. Eu acredito que o cara não pode passar de 1 minuto e 10 fazendo a série de 20. Maneiro. Porque quando o cara tá em 75%, 76%, é muito ruim dele não passar de 1 minuto e 10. Porque ele tem que parar. Aí inspira, trava, desce, até que suba de novo, dependendo do tamanho da pessoa, se demora. No meu caso, não demora tanto assim, que eu fico mais rápido no fundo, mas até como meio de volta de lesão, para mim, tá sendo muito bom. Eu tô conseguindo evoluir bem, porque assim, é uma porrada só que eu dou na semana, e o resto da semana é com um volume muito mais baixo, é com uma intensidade que talvez eu ajuste um pouquinho mais para cima, mas pensando já que esse volume total que eu tinha feito foi só na segunda-feira. E aí, cara, dentro dessa linha, sabe outra parada que eu não faço muito isso na Inox, não, mas eu, de vez em quando eu testo comigo, eu faço durante uns blocos de 1 mês ou 2, que é fazer, você faz um EMON, e aí, galera, EMON é, né, every minute on the minute, então a cada minuto você faz uma determinada tarefa. Então, sei lá, vamos supor que eu quero trabalhar com 3 repetições, então eu começo com um EMON de 10 minutos, 3 repetições de back squat. Então, primeira semana é isso. Na segunda semana eu passo para 4. E aí você vai empurrando. Aí você vai com aquela carga empurrando, até que tem uma hora que ele fica mais cardio do que propriamente o trabalho muscular. Aí quando chega nesse ponto, aí eu subo a carga e volto lá para trás. Entendeu? E aí você vai aumentando, você vai dando sobrecarga, né? Semana a semana, nesse caso, é um bloco de volume, que você vai aumentando repetições em 10 minutos, e aí depois você volta para trás, baixa o volume, aumenta a intensidade um pouquinho, e aí começa a subir de novo, e assim vai ciclando. É maneiro também de fazer. Cara, exatamente nesse mesmo sistema que você falou, quem faz uma coisa muito legal é a CompTrain, que é a do Ben Bergeron. Eles fazem de back squat com front squat, não é EMON.
e ele faz um EMOM, que no caso, que é o mesmo sistema do teu, de 6 backs para 4 fronts, ou 3, no caso é metade, né? Ele faz de 6 para 3, 4 para 2 na semana seguinte e 2 para 1 na semana, na pós-semana, e vai aumentando o percentual. E teoricamente, como ele está diminuindo, ele joga para metade do número de repetições, ele consegue trabalhar basicamente com o mesmo percentual. Ele joga um percentual para o back squat de 70%, para fazer 70% para 6, beleza, dá para fazer. Agora, para fazer 70% do back squat, para fazer 3 front squats, dá. Então, tipo assim, pelo volume ser menor do front, o cara consegue ter os 2 estímulos, que são 2 mecânicas completamente diferentes. O movimento é similar, mas com mecânicas completamente diferentes, exigências diferentes, e ele consegue ter um bom volume dos 2 por uma série que, como você falou, acaba se tornando um pouco mais de cardio. Para quem treina de verdade perna... um pouco mais de cardio é aquilo, né? Sobe bastante a frequência. O cardio, às vezes, ele acaba sendo o limitador, né? O cara tá... Pô, não dá para entrar de novo, né? Cara, e uma das coisas que a gente conversa é que quando a gente está treinando perna, parece que realmente a gente está fazendo cardio. Total. Porque total. Como se a gente estivesse suando o suficiente, ou a elevação de frequência cardíaca também, a sensação de esforço, como se a gente estivesse fazendo cardio. A demanda metabólica parece de uma sessão de cardio. E eu acho que é como tem que ser, porque, afinal de contas, perna tem uma demanda de volume sanguíneo muito grande. Então, se você está treinando justo naquilo que você está fazendo, não tem como, a tua frequência cardíaca vai dar porrada. Se você não estiver ali matando aquele tempo de intervalo grande pra caraca e tal, se você tiver com intervalo justo, você pega qualquer carga ajustada de exercício grande, olímpicos, básicos, cara, deu meia hora de treino, tu tá exausto e pingando, não tem muito pra onde correr. Pelo menos eu, quando eu treino, é assim. E aí é até engraçado, que às vezes você vai fazer, que a gente brinca, hoje eu vou fazer uma fisiozinha aqui e tal. É outro treino, né, cara? Parece que não treinou força. É diferente, cara, é muito diferente. Uma das coisas que eu achava incrível é que quando a gente tá personal, o volume de treino deles é muito maior do que o nosso. Muito maior. É muito maior. É engraçado. É bizarro. Mas e assim, porque ele não consegue atingir, né, cara? Não vai chegar no nível percentual do que a gente tá, de tão fechado, de tão certinho, dos testes serem muito próximos. E o tempo de intervalo tem muito mais a ver com o problema que aquela pessoa está hoje, com o que não está. Exatamente. Então, assim, mas a gente, quando começou, falou, vamos falar sobre o método que você utiliza. Eu falei, cara, eu adoro, por exemplo, utilizar um método de drop. Mas muitas vezes eu estou fazendo um método de drop, aí eu passo aquela pessoa e fala com o teu aluno, e tu, vamos, calma aí, ele é não sei quem, eu tenho que falar com ele, é meu cliente, ou é meu... Caraca. Então, assim, é engraçado, porque nosso treino, a gente consegue, cara, se eu tenho 1 hora para treinar a perna, eu consigo mobilizar, treinar a perna, terminar, tomar um banho e tô pronto para fazer de novo. Agora, se eu falar isso para qualquer cliente, é impossível. Isso foge completamente da característica de treino. Você dá, às vezes, 50 minutos de treino, a pessoa, já? Não, e o engraçado é que impacta mesmo, né? Assim, o fato de você estar ali concentrado e faz uma, mexeu no peso, faz a outra. Não tem, né? Não tem aquela coisa de demorar e tal. E isso impacta a densidade do treino, né? Sim. Apesar de ser uma variável pouco estudada, né? Você estuda intervalo, né? Mas eu falo a densidade, assim, o todo, que na verdade é o CrossFit, né? Sim, é o tempo que você passa trabalhando. É a coisa que ganha quem tem aquela coisa mais densa, ou fazer mais vezes no mesmo tempo, ou fazer mais rápido a mesma quantidade. Então é sempre mais denso, sempre. Mas a gente é bem diferente, né, cara? Assim, o cara que tem realmente bagagem de treino, que consegue treinar concentrado, é diferente, faz diferença. E para o aluno, talvez as coisas que eu tenha programado assim, e realizado que mais funciona, exatamente porque dá esse senso de que eu não posso parar para falar com meu amigo, EMOM. EMOM é sensacional. É muito bom. Eu estou dando aula agora em casa para uma aluna, e aí vem o filho e o outro filho, que são menores. É uma bagunça, assim, bagunça no sentido que eles se divertem, é engraçado, é muito legal, um momento maneiríssimo para eles, funciona e tal, só que tem hora que você quer e não vai. Então, o que eu estou fazendo agora? É do início ao fim. São vários EMONs, vários circuitinhos. Agora, vai falando, mas vai fazendo. E mesmo muda o drive, né? Não sei se tu já percebeu isso também nos seus alunos. Com esse advento de pandemia, a gente está atendendo muita gente em casa. E quando entra um filho ou alguma coisa assim para poder treinar, às vezes eu dando aula online, aí o filho entra para poder falar com o pai ou a filha, e pô, também é compreensível, né? Porque aquela criança, o filho, a filha, enfim, é o momento que ele tá com o pai, porque ele também não tem mais nada, ele não tem mais um amiguinho, não tem mais não sei o que lá.
Então, várias vezes entrando nessa mesma brincadeira, às vezes colocava o filho para fazer alguma coisa junto com o pai, para que o pai não terminasse. Mas, assim, quase todos os meus clientes eu adoro fazer esse sistema de drop. E com esse advento de pandemia, isso acabou, né? Porque não tem mais máquinas em casa, né? Então o cara dropa arranca uma caneleira da cintura, continua fazendo, arranca não sei o que lá. E era normalmente o segundo passo que eu dava. Era qualquer coisa, eu sempre gostei de fazer qualquer drop para poder chegar muito próximo do limite da pessoa. E agora com tudo voltando, tá um pouco mais fácil, mas em casa era assim, então agarra teu filho agora e vamos agachar. Agarra ele agora e vamos fazer isso. Então, assim, era engraçado como a gente conseguia se virar, a gente conseguiu se virar, né, durante um tempo, uma situação que a gente nunca viveu. E, pô, tá sendo bem desafiador nessa situação. Força em casa é realmente um negócio que você acaba caindo nisso, né, em métodos que elevam a intensidade de esforço. Aumenta o número de repetições. Porque você acaba não tendo muita opção. Então é combinação, decréscimo. O máximo que você pode fazer, tipo, o cara faz não sei quantos pistols alternados e depois ele passa a fazer jump squat, sei lá. Mas mesmo assim, quem é que faz pistol de aluno? É quase impossível. É quase nada. Então fazer alguém sentir alguma coisa, ou então a pessoa tá... O que é muito comum também numa situação como a gente está vivendo, né? A pessoa está super tensa com tudo que está acontecendo, né? Tem vacinação, tem nego passando sem máscara, tem isso aqui. E aí você fala para a pessoa, cara, então vamos fazer o seguinte, faz uma remada curvada. Aí o cara faz uma remada curvada normal, com 3 apoios, tranquilo, porque ele tem um halter em casa. No dia seguinte ele, cara, Léo, essa remada curvada não foi legal. Eu falei, o que houve? Tô sentindo adutor, sabe? Tô sentindo um pouco do adutor. Então... então não é legal, não gosto muito dela não. Troca essa caceta. Não, tudo bem, então a gente troca. Então, assim, tá todo mundo muito tenso, e aí é mais fácil que a gente diminua um pouquinho a sobrecarga e aumente o sistema metabólico dele fazendo, sabe, um triset, um biset, alguma coisa assim, do que botar carga e o cara acabar mais tenso em outra coisa. E engraçado, tem uns caras que pegam essas pinimba? Essas manias, né? Uma pinimbazinha, sei lá o que é. O cara fala, não, mas esse exercício, ele gera não sei o quê. Cara, onde é que esse cara tira isso, né, cara? Mas eu acho que até devem ter alguns casos que isso deve ter alguma relação que a gente desconhece, que eventualmente no futuro ele vai descobrir, aquela parada. Mas eu acho que na grande maioria das vezes... É pinimba. É nada, cara. Eu tenho um caso meu, cara, que é surreal. Não é com força, mas representa bem isso. Eu estava dando um treino para uma aluna, antiga estação do corpo. Ela estava fazendo caminhada e era um trabalho cardio. Era caminhada com inclinação. Então, a gente estava aquecendo na esteira normal, né, nível 0, ela condicionamento bem baixo, então a inclinação que a gente está falando o básico, já era um aquecimentinho bom, a 6 por hora, bobo, mas para uma pessoa que tem um condicionamento muito baixo, e a gente eu brincava com a inclinação, chegava a uns 6% e voltava. Aí eu fui e botei a inclinação, e não deu 5 segundos, ela falou para mim assim, pô, tô sentindo o meu quadril. Aí eu, caramba, né? Tipo, tinha acabado de colocar a carga. Aí veio a mensagem na esteira. Erro na inclinação. Não tinha entrado na inclinação. Olha só que doideira. Não tinha entrado na inclinação. A esteira não inclinou. Eu botei um número no visor, apareceu como se tivesse com 2%, era 2% de inclinação, e aí a esteira não inclinou. Aí quando veio a mensagem, ela já tinha falado para mim que a inclinação estava fazendo ela sentir o quadril. Cara, ela ficou tão sem graça, porque fica, né, cara? Claro. Como é que você vai fazer o quê? Tipo, caraca, não tem inclinação, eu tô inventando. Aí eu comecei a chamar de terrorista. Falei, cara, não faz terrorismo comigo não, cara, porque é terrorismo isso. Tu fala, cara, eu provoquei essa, né? E aí, quando o aluno é terrorista, é bizarro. Que aí o cara pega algum exercício desse que ele tem alguma pinimba, ele olha, lembra que... aqui, ó. Lembra que Pô, tá de sacanagem, cara. Eu tenho uma aluna que ela é viciada em cardio, né? Então, tipo assim, pra a gente conseguir tirar o cardio dela, no caso a gente, porque eu falo eu e os médicos, né? E ela é extremamente viciada. Ela chega todos os dias na academia antes, você provavelmente já deve ter visto, e antes ela colocava a esteira inclinada em 15% e vácuo. Só que ela sempre fez a esteira inclinada em 15% a 7,5 de velocidade.
Não tem como um ser humano conseguir fazer aquilo por 45 minutos sem ser segurando ali na parada e gerando força, não tem jeito, no trapézio. E ela terminava a esteira, ia treinar comigo, e no final do treino ela virava para mim e falava, Léo, meu pescoço tá doendo muito. Eu falava, tá bom. Aí eu tentava soltar, fazer um trabalho de relaxamento no trapézio dela, então não sei o que. A primeira vez foi assim. Aí a segunda vez, ela falou, Léo, mas continua doendo. Eu tô achando que é meu travesseiro. Aí eu falei, Ela, não, então acho que eu vou trocar meu travesseiro. Aí trocou os travesseiros, gastou sei lá quanto, acabou trocando os travesseiros todos. E eu conversando com o marido dela, que também é meu aluno, e eu virei pra ele e falei, cara, ela vai trocar tudo que tem na tua casa, você sabe, né? Ele falou, eu sei. Eu falei, cara, você sabe que não tem nada a ver com isso, né? Ele falou, o que tem a ver com o quê, Léo? Eu falei, olha ali. Aí mostrei pra ele ela na esteira. Ela na esteira caminhava e ela jogava a cabeça para trás, porque o tronco estava sendo levado para frente pelo braço e as pernas estavam meio que acompanhando. Ou então tem aqueles que o quadril fica sambando, né? E enquanto tá segurando tenso, isso aqui tudo travado, você via, sabe? Tudo travado. Aí ele olhava e falava, caraca. Eu falei, pô, então a gente vai lá e conversa com ela para ver se tentar. Eu falei, eu não, vai você. Aí ele, eu não vou falar isso com ela, não. Eu falei, cara, então a gente tem que arrumar um jeito. Aí veio a pandemia. E aí ela vira para mim assim, no meio da pandemia, ela falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Meu pescoço zerou o problema. Era algum exercício que a gente estava fazendo na musculação. Aí eu mandei a foto para ela, dela caminhando na esteira. E ela toda errada. Aí eu fiz aquelas setinhas, né? Aí botei os raiozinhos, tipo daqueles anúncios de relaxante muscular. Aí mostrei para ela assim, ela falou, cara, Léo, você tá igual meu marido. Tá achando que era esteira que tinha algum problema. Vocês dois não sabem de nada. Falei, tá certo. Enfim, as pessoas criam uns negócios que às vezes a gente monta uma metodologia e pensa no negócio, aí pensa no sistema, pô, vai estar liberando isso, tá não sei o quê, tem testosterona suficiente. E aí você vê, cara, não adianta. É o que ela gosta, do jeito que ela gosta, da forma como ela gosta. Ok, vamos trabalhar então em volta disso. E essa coisa dos métodos na prática, né, elas são que é essa realidade da gente que dá o treino lá, que eu falo sempre assim, eu sou muito procurado hoje em dia por corredores, né? Tem muita galera de corrida que me procura para montar o treino deles. E o Gustavo Asmar, né, o ortopedista, ele fala muito sobre isso nas lives dele, a gente já conversou muito sobre ele, do fato da importância do cara ser forte e, consequentemente, treinar força máxima. Uhum. E a gente já discutiu isso algumas vezes, só que o cara chega lá para treinar e, cara, não adianta, que não dá para... Sabe, a gente estava falando isso agora, o aluno não consegue atingir o nível que a gente consegue no mesmo intervalo de tempo ali. A gente faz menos coisa e sai porque ele não consegue chegar naquele nível que a gente chega. Então, muitos desses métodos, eles, no papel ali, no estudo, ele é maravilhoso, só que para você conseguir aplicar de maneira segura para o seu cliente, demora muito tempo. Sim. Então, assim, apesar de eu achar maneiríssimo, eu amar, eu consigo ver que é muito difícil, sabe? Não é uma parada fácil. E ainda tem mais, a gente tem aqueles alunos que são caxias e que você evolui realmente com eles, e você tem aqueles outros que eles vão ficar 3 meses muito bem, aí acontece alguma coisa, ele anda para trás, aí ele vai mais 3, e você está sempre trazendo ele de volta para cá, e você não consegue sair muito com ele dali. Aí o cara às vezes está com você há 10 anos, 12 anos, e o que ele evoluiu naqueles primeiros 3, 6 meses contigo é o estágio que ele se encontra, às vezes, depois de 10 anos, porque aquilo fica vai e volta, aí para. E aí perde frequência, aí fica 6 meses indo mal, aí vai 3 meses bem de novo, aí depois anda para trás de novo. Então isso é uma coisa complicada. Aí eu comecei a imaginar, assim, na minha cabeça, falei, cara, como é que eu posso entregar para ele alguma coisa que não vai embora se ele parar? E aí entra a questão técnica, né? Quando você ensina o cara os exercícios, e aí sai um pouco da questão do método, que é o que a gente está discutindo, mas quando você ensina para o cara os exercícios, aquilo ali ele guardador. Então você ensina ele a agachar, cara, você ensina ele a agachar. Ele pode até poder agachar com menos carga, mas isso é um aprendizado que ele vai ter para sempre. E por isso eu acabei mudando um pouco o meu drive, de dar mais foco na questão mecânica do que dar mais foco em programar a metodologia ali do treino.
Porque a gente que faz isso na prática é foda, é difícil. Porque, assim, e aí você acaba vendo alguns métodos que são maravilhosos, que você acaba, cara, isso aqui é muito maneiro, mas como é que eu vou fazer isso? Esse nível de precisão, né? Tipo, usar elástico. É animal. Mas animal, é impossível. Mas, cara, imagina no dia a dia, cara. Isso é pro powerlifter mesmo, pro cara que treina mais pesado, né? Eu tive o Denilson falando comigo aqui na primeira temporada, falando sobre powerlifting, que eles usam direto, né? Elástico rente. E a gente estava falando sobre isso, assim, o cara, para ele treinar, a seriedade, né? O drive do atleta é completamente diferente. Então, muitos métodos, eles não encaixam muito bem, né? O que Pedro, eu faço normalmente é tentar os métodos que eu vou exigir muito mais de uma fadiga muscular local, com menos carga, porque assim eu exijo menos que o cara tenha tanto conhecimento técnico daquilo que ele está executando. Perfeito. Porque não tem muito jeito, né, cara? Se a gente for parar para pensar, um método 3-7, por exemplo, que eu passei a adotar depois das nossas palestras na Movement, que aí eu passei a ver que realmente é uma parada que vale a pena. É um método que a gente vai crescente em número de repetições, a sobrecarga se mantém estável, o cara tem um tempinho de intervalo, então é o tempo para você falar, cara, foca nesse movimento aqui. E é por isso que as pessoas, normalmente as pessoas comuns, sentem muito, cara, eu prefiro muito mais fazer uma cadeira extensora do que um leg press ou do que um agachamento. Porque o agachamento recruta um pouco de tudo e a cadeira extensora está muito mais localizada, então a pessoa sente fritar aqui, então ela acha que o aqui é o... Cara, não, você tem que sentir fritar aqui, seja lá, seja em qualquer lugar. É só você saber o que você está fazendo. Carregado pela... o que vocês falou é perfeito. A gente tendo tempo, a gente constrói uma base técnica para a pessoa, isso aí vai ficar... E aí, depois da base técnica, aí o cara tá apto a treinar em meia hora. Aí o cara tá apto, aí você olha para um lado e fala, beleza, agora eu posso passar o método que eu quiser para esse cara, que ele vai saber o que eu tô falando, ele não vai reduzir a amplitude para tentar poupar o trabalho dele, ao contrário, ele vai querer ir para o máximo de amplitude, se for para fazer 6 ele fizer 4, ele tá feliz, ele sabe que ele fez o máximo que ele teve. Isso também é uma coisa que a gente tem que imbuir na cabeça, né, da pessoa. Cara, olha só, não importa se você vai fazer 6 ou se você vai fazer 14. Porque se as 6 forem perfeitas e você morrer, eu alcancei o número de repetições que eu gostaria, que são significativas. Então, acabou. Não quero saber. E essa era outra coisa que eu também tinha tirado daquela palestra, de repetições de reserva. Mas, cara, eu tenho que fazer um número de repetições que valem a pena. Então, se eu vou trabalhar com 15 repetições, eu quero que na 15ª repetição o cara esteja chegando próximo a uma falha mecânica, que foi uma coisa que eu aprendi contigo. Falha técnica, vai vir e eu vou parar. Entendeu? Então, assim, no dia a dia, cara, falha técnica. Uma competição, aí não. Aí é outra parada. Aí mas no dia a dia é falha técnica, cara. Atleta é o que eu falo. Atleta não é um ser humano normal e também não pode ser tratado como. Então, o cara tá ali para desenvolver um fim. Então, e é engraçado isso que ontem, mais uma vez, ontem a gente teve lá na Inox o CrossFit Total. E aí, eu pego tanto no pé em treino pra galera ajustar a posição e tal, que às vezes chega no CrossFit Total que você sabe que eventualmente vai ter perda de posição no limite. Sim. Eventualmente não, vai ter. E aí a pessoa tá lá, ela faz, por exemplo, a de 97%, 98%, ela tá um pouquinho abaixo do PR, ou igualou o anterior, aí ela vai, por exemplo, no deadlift, ela fez, pum, solta, ela já me olha assim e fala assim, fiz mesmo. Perdi a coluna, né? Melhor eu parar. Fala, não. Hoje não. Hoje bora. Sim. Perdeu um pouquinho, mas é isso. No limite vai perder um pouquinho. Então, naquele dia, tava ok. Mas, assim, no grosso, né, no resto do ano todo, a gente vai trabalhar dentro dessa margem de segurança que é o que eu chamo de falha técnica, né? E, cara, a hora que a técnica deteriora. E eu trabalho com basicamente isso. A gente procura fazer com que o cara chegue próximo da falha quase todos os dias e na falha poucas vezes durante o sistema, durante um período, dado período, né? Mais mulheres eu boto para falhar um pouquinho mais do que homens, porque eu acho que tem uma facilidade muito maior em recuperar do que o homem. Eu acho que o homem fica muito mais ferrado durante muito mais tempo. E aí começam a vir os problemas desse tá todo ferrado, ele não consegue treinar e fica mais estressado, enfim. E as mulheres não, as mulheres acabam que, sabe, você termina o treino, ela chegou próximo à fadiga com ela gostei, sabe? Tipo assim, é como se as mulheres no treino sofressem melhor do que os homens. Os homens sofrem pior. Então, assim, dependendo do sistema, dependendo da forma como eu acho, eu coloco as mulheres com um nível,
percentual maior de intensidade, sabe? Seja no como você falou, você usou uma palavra boa para condensação do treinamento. Densidade. Densidade do treinamento para a mulher é maior do que para o homem. O homem necessita de mais tempo para recuperar e tudo direitinho. Então, assim, eu procuro colocar os métodos para as mulheres que envolvam maior sobrecarga metabólica. E para os homens, maior sobrecarga de intensidade. E assim, isso é uma questão operacional, né? Eu falo porque não é uma questão de tipo, não, a mulher tem estudo que mostra que esse é o método. Não. Na seu dia a dia, pelo menos para os seus tipos de mulher lá que você treina, sim, você observou que para elas aquilo funciona de uma maneira um pouco melhor. Porque elas não conseguem... Quando você coloca muita carga e ela falha, acho que a cobrança dela, com ela mesmo, fica muito grande. E aí é ruim. Psicologicamente acaba sendo ruim e aí eu acabo condenando uma parte do treinamento. E, cara, é normal essa variabilidade de humor, sabe? E de força, e de tudo pelo ciclo menstrual. Sim. Então, assim, tem dia que ela vai render muito bem, e eu prefiro exaurir ela de forma metabólica, com carga também. Aí eu vou utilizar uns drop sets, uns rest and pause, vou utilizar os 3 sets com elas, porque são boas de treinamento. Algumas, acho que todas as minhas clientes são basicamente assim. Elas já me procuram basicamente por isso. E para os homens eu procuro um sistema de treinamento que seja com mais sobrecarga. Aí para os homens funciona melhor o sistema como a gente tinha conversado de EMOMs. Um EMOM de baixo número de repetições, uma carga mais elevada, que aí o cara consegue fazer e ele já sabe que ele vai entrar de novo, ele já fica focado naquilo, não tem celular em volta, não tem carga, não tem nada. É aquilo, é ele, a carga, e isso funciona muito bem. Para os alunos particulares, aqueles que eu consigo usar melhor carga, eu gosto de trabalhar com 5, entre 4 e 8 aí, vamos dizer. Um ou outro que eu boto menos. Agora, no cross, como a gente já tem o estímulo de metabólico muito grande no OD, a minha tendência é usar muito mais os trabalhos de 5, 6 para baixo. Alguns exercícios que são meio auxiliares, tipo um Romanian deadlift, aí eu boto um pouco mais de reps e tal. E assim, funciona bem, mas assim, é porque eu tenho já, acaba botando a mesma coisa, eu não quero. Aí de vez em quando eu faço um Widowmaker, um 3-7, eu boto para dar uma quebrada nesse modelo normal. Mas o normal meu lá é usar sempre de 5, ao redor de 5. Gosto muito de trabalhar ao redor de 5. Quando eu estava prescrevendo para o cross, normalmente eu gostava de fazer qualquer tipo de treino que fosse envolvendo diminuição do número de repetições com aumento de sobrecarga. Porque aí a pessoa consegue começar errando e aí ela já vai criando aquela mentalidade que ela tem que chegar naquela carga um pouco melhor. Normalmente a gente fazia tem aquela clássica de 5 de 5. Uhum. E eu nunca gostei de fazer 5 de 5. Eu me amarro. Para mim é maravilhoso. Para quem consegue, para quem sabe treinar. Eu gosto mais de 5 de 5, é 5, 4, 3, 2, 1. Era o que eu fazia. Eu sempre reduzia a carga. Eu reduzia o número de repetições. Porque a pessoa começa com 5, cara, agora são 4. Aumenta a tua carga. E a pessoa ia aumentando. Tudo bem que na de uma repetição, ela fatalmente estava com uma repetição 85% que daria para fazer tranquilo. Mas, de qualquer jeito, na de 3, na de 4, na de 3, na de 2, eu tinha certeza que aquilo estava valendo a pena. Na de 5 de 5, a pessoa começava muito leve e ela terminava. Só na última repetição, na última série de 5, talvez ela chegasse próximo percentual que eu queria. Mas é aquilo que a gente conversou. Para quem tem conhecimento, tipo, para você, para mim, ou para professores de educação física em geral, que tenha noção de carga e de peso, você não, cara, você vai fazer 5 de 5 a 80% da carga máxima, boa sorte. Cara, isso é de se benze, pede a Deus ajuda e, cara, entrega na mão de Deus e vai. Porque não tem jeito. Tenta fazer. É uma das coisas que eu acho engraçada assim, no sistema de prescrição de treinamento. Quando você vê um sistema de... O cara olha assim e fala, cara, 5 de 5 a 80%. Fala, cara, não vou fazer aqui, não. Ou então, cara, eu vou falhar antes. Eu vou dar um intervalo muito gigante. Eu vou ficar 3, 4 minutos parado. Então, tipo assim, aí é aquilo. A densidade do treinamento vai diminuir bizarramente, porque eu vou ficar meia hora para fazer uma série de 5 de 5. No cross, por exemplo, quando eu treino sozinho, eu faço esse tipo de coisa, como eu tenho tranquilidade de dar mais intervalo, a minha tendência é botar mais carga, até porque eu não gosto muito desse... Apesar de ser bom e tal, quando eu tô fazendo força, eu gosto de recuperar mais. Mas no cross não dá. Imagina, se tu bota um negócio desse intervalo de 3 a 5 minutos, 5 séries,
faz esse 5, acabou, vai embora. Porque se eu fiz isso, foi embora. Não dá tempo, em 1 hora de treino. Não consegue fazer isso. No level 2, era uma parada que era extremamente discutida, que todo cross tinha que ter, uma vez a cada 2 semanas, um heavy day. Que tinha que ter. E aí os caras montaram um heavy day para dar uma base de plano de aula que eu achei legal. Os caras faziam um micro WOD de aquecimento, que aí era um WOD, se você fizesse uma boa intensidade, era um WOD já, de 15 minutos mais ou menos de aquecimento. Coisa que não tem lugar nenhum. 15 minutos de aquecimento, você fazendo corrida com air squat, com lunge e thruster com plate, não é aquecimento. Isso aí você vai olhar, quando você for calcular o volume total, você agachou pelo menos umas 150 vezes. Aí beleza, aí você saía disso, aí fazia força, aí fazia um EMOM, do exercício que você iria fazer a força no final, que era front squat, por exemplo, aí você fazia um EMOM de squat clean e com, sei lá, pull-up ou com hip thruster ou com alguma coisa que envolvesse também alguma musculatura. Aí no final você fazia 5 de 3 de front squat. Aí terminou o 5 de 3 de front squat, você faz um WODzinho micro de meio 14.3, se eu não me engano, que é o 7 minutos de burp. É um desses aí, enfim, não sei, chutei um número, mas aí o cara fazia 3 minutos de unwrapped burp. Quer dizer, ele fez um heavy day, mas não fez um heavy day, porque, pô, ele aqueceu com um volume bizarro. Tava bem detonado quando chegou lá. O dia inteiro não foi um heavy day, mas ele vendia como um heavy day. E aí ele falava que isso tinha que ter no CrossFit. Falei, beleza, mas pra mim tem que ter um heavy day? Tem que ter um heavy day. Então é meia hora daquele esquema. Meia hora treinando. Mas sabe o que eu acho que eles falam nisso? Eu fiz o level 2 também, eu me lembro disso. A metodologia do cross, ela não tem tanto trabalho de força igual a gente aqui faz, né? Eu falo, eu programo cross, mas é baseado em força. Então você pega os treinos da Inox, não tem agachamento direto, e eles não têm tanto. Então acaba que você precisa ter esses dias para ter esses estímulos de força, senão fica só squat, jump, box jump, e aí você tem que ter. Como a gente já faz muito isso na parte de força mesmo, apesar de não ser um heavy day, né? Ele não é um heavy day, ele tá ali, é um trabalho de força num dia qualquer, e aí você tem um WOD depois. Então eu vi um pouco isso, né? A única diferença é que, assim, igual ontem lá na Inox, né, o CrossFit Total, é heavy day mesmo, você não tem metabólico, você não tem nada. Então, mobilizou e cai para dentro, faz os 3 movimentos, acabou. Os de iniciantes eu faço 5 de 5. Toda vez que tem isso, o iniciante não faz, é 5 de 5. E aí, então, aí ele tem 3 exercícios, 5 de 5, 3 exercícios grandes, volume grandão de trabalho, já está ótimo para ele. E a galera fez o treino pesado, né? Eu gosto, assim, apesar de ser um dia normalmente meio tenso, porque carga, fica, e aí você tá coisa de carga e tal, é legal. Agora, tem mais algum outro método assim que tu lembra, assim, alguma coisa desses métodos que a galera normalmente usa e tal, que você tem um GVT da vida, alguma coisa assim que tu lembra ou tu gosta de usar, ou tu já em algum momento usou? Eu gosto muito de usar drops, qualquer tipo de drops, seja drops, aí eu diminuo pelo tempo, ou diminuo o número de repetições, ou vou diminuindo o número de repetições, ou vou diminuindo a carga, porque eu gosto que a pessoa sinta do que ela está fazendo, aquilo que a gente conversou. Acho que ela assimila a mecânica do movimento quando ela está com uma carga menor, e ela vai reduzindo a carga, e aí ela consegue fazer um pouco melhor. Por exemplo, eu gosto muito de fazer um half squat com full squat. Aí eu coloco uma carga, sei lá, de 100 quilos para a pessoa, falo, cara, agora você vai fazer half squat, são 5, faz 5 half squat com 100 quilos, beleza, agora o tiro vai para 50 quilos, agora você vai fazer mais 5 full squat. Então, assim, é um drop, e é um drop que eu aumento a amplitude de movimento. Drop com variação. Então, assim, a pessoa consegue entender o que eu quero, ela consegue sentir aquilo que eu estou precisando que ela sinta. Eu falo, cara, terminou o primeiro, eu tô com o quadríceps ferrando, depois agora eu tô com o posterior de coxa e glúteo. Eu falo, cara, perfeito. É isso aí. A minha ideia era essa, era que você sentisse aquilo que eu tô querendo trabalhar. É extremamente importante esse mind-muscle connection. Sim e não, mas para os meus clientes eu quero que seja assim. Para que ele saiba aquilo que ele está fazendo, que ele consiga treinar comigo ou semigo em qualquer momento, ele saiba aquilo que ele vai conseguir treinar. Eu estava fazendo uma planilha agora,
Eu acabei tem umas 2 semanas. E era só de complexos, muitos complexos de exercício com barra. E um deles era isso, só que não era nem tirando peso, era assim, fazia, por exemplo, um front com pausa e um seguido sem pausa. Sim, era o mesmo tipo de variação. E aí você varia, pô, é legal pra caramba, divertido. E normalmente os meus eram assim, eu fazia 2 ou 3 ou 4 repetições de variações e terminava com 1 ou 2 do movimento completo. Então, numa série de 5, vamos supor, de back squat, eu fazia 2 back squat com pausa, 2 back squat meio agachamento, e 1 completo. Aí, com 80 quilos, aquele 1 completo, parecia que tu tava com a carga de 95. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente usa pouco e eu comecei a colocar um pouco mais. Esses complexos, eles são legais. Isso veio do Cruyff muito, né? Era complexo de olímpico, mas que dá para a gente fazer também nos exercícios básicos. E isso foi o que me chamou a atenção. Essa planilha que eu peguei era da Catalyst. E a gente sempre foi muito acostumado a fazer complexos de olímpico, mas Sim. não complexos de básico. E aí eles colocam muitos complexos de básico. Eu achei muito legal, porque realmente você entendia um pouco melhor as partes do movimento, te dá uma percepção de movimento legal para o aluno, isso é maneiro. Não agora na musculação, mas quando eu prescrevia para o cross, eu gostava muito de prescrever aquele agachamento que a gente inicia do fundo. Eu não lembro como é que chamavam lá, mas chamava de dead bug. Eu não sei se... dead stop. Então, dead stop é qualquer movimento que sai da posição parada, né? O deadlift, por exemplo, convencional, ele a primeira repetição é dead stop. Sim. Aí se você, como o powerlifter faz, ele volta, solta, reposiciona e vem de novo, né? Em grande parte do treino. CrossFit não, em geral tem um bouncezinho ali. Aí você não tem o dead stop, mas é isso. Eu adorava prescrever isso. Punk. Porque você sair de baixo de uma posição que você não tem o estiramento da fibra, você está já agachado, você não teve toda a fase excêntrica, era sensacional. E eu prescrevi aquilo normalmente de 15 em 15 dias. Era o Widowmaker. Isso é bom demais. Isso aí tá aí uma falha da minha programação lá. Eu sempre falo, tem que botar mais dead stop, e eu, por causa de questões operacionais mesmo, porque é difícil. O ideal era que você tivesse igual a gente tem na BT, cagezinho que você consegue soltar. Aqui eu já treinei assim, mas lá na Inox, para você fazer isso, empilhar a caixa, cara, é uma confusão. É difícil. Aí vem para aquela questão prática que, cara, no final das contas, fala, não deixa, porque é tanta complicação para fazer que. Mas era não sensacional. Dá, o grupo não dá, mas pô, isso é sensacional, é uma falha da minha programação. Eu queria ter mais isso. Eu marcar a posição para todo mundo inicial era sensacional. A pessoa receber um clean, por exemplo, a pessoa sair de baixo até de um back squat, para ela poder ter essa confiança. Center bounce, exatamente. Confiança. Que a barra pode pesar, mas que ela vai tentar subir. E ela vai brigar ali e vai ganhar. Ou não. Sim, mas dá a confiança e a experiência de barra nas costas te amassando, que muitas vezes o cara tem medo, né? A gente fica com medo de, cara, desço ou não desço. E isso faz diferença. Não, e pra gente até, às vezes, nunca botou a barra nas costas, tá mais pesado que o normal. A barra já entrou na mente. Na hora que a barra entrou no psicológico. E isso, cara, ajudava demais, principalmente quando eu fazia. Eu me sentia mais confortável depois com umas cargas mais elevadas, porque eu já colocava ela, então eu sabia que vai ser mais fácil. Se eu tô fazendo a fase sempre, vai ser mais fácil. Então, com aquele peso que eu saí de baixo, com certeza eu vou conseguir quicar e subir. Uhum. Então eu sempre prescrevi isso. Eu fiz um trabalho com o Sandro Carpenter, há 20 anos atrás. Era isso, a gente fazia o start pela concêntrica ou o start subindo em cima pela excêntrica com a cadeira extensora. Então, eu posicionava o cara fazia o chute lá, né, a extensão, e na outra a gente pegava, trazia aqui em cima, e aí soltava, ele ia e voltava. Eu cheguei até a levar esse trabalho, a gente apresentou esse trabalho no American College, em 2001. Aumento de 5% na carga. Então, sei lá, você está falando aí de um
uma carga de um back squat de 150 quilos, É bizarro, são 7,5. É 7,5 kg. É muita Isso eu estou falando para um exercício daquele isoladinho. Eu arrisco a dizer que para um back squat, isso deve chegar a uns 10%. Deve chegar a uns 10%. Tranquilamente, porque se sentir confortável com a barra é essencial para você conseguir fazer um bom movimento. Então, tipo, quando você está lá embaixo, você não tem salvação, então você consegue subir, tranquilamente você consegue botar 10% a mais porque você aproveita o bounce quando você está de lá de cima para baixo. Então. E sem contar que tipo, você está lá embaixo, aí você tem outras estratégias quando você está fazendo normal, né? Você tem a estratégia do joelheiro, você tem a estratégia do cinto. Isso tudo junto, o sapato, isso tudo junto já pode botar uns 10 a 15% a mais. Quando treinava powerlift, os caras falavam, cara, veio com equipamento para bater piada hoje, né? Eu falava, hoje eu vim. E aí era basicamente isso. E a gente treinava sempre tentando diminuir um pouquinho esse componente elástico para ganhar força. Sim. Que foi o que você falou, o que o Asmar te chamava para falar, que realmente o cara que é mais forte hoje, ele é muito menos lesionável. Então, assim, o que eu treino normalmente para as pessoas é fazer com que elas ganhem força, independentemente da forma. Seja de uma forma mais metabólica, ou seja de uma forma mais com sobrecarga somente de carga de peso e tempo de intervalo maior, que a gente já viu que as pessoas vão ganhar força das duas formas, uma forma um pouco mais rápida, uma forma um pouco mais lenta, mas enfim, elas vão ganhar força. Então, assim, eu só tento variar mesmo, como a gente conversou. Pela minha experiência, eu vario um pouco mais para homens, levo em consideração um pouco mais os sistemas que vão priorizar sobrecarga de intensidade, e para as mulheres eu tento mais sobrecarga metabólica, da forma de densidade de treino. A densidade do treino do cara é menor, porque eles levam uma sobrecarga maior, eu necessito de um tempo maior para intervalar, e para elas um pouco menor. E para elas a intensidade é um pouco maior, porque a intensidade de carga é menor, mas o volume de trabalho é muito maior, muito maior. Eu tento, a minha que isso é uma coisa legal, que o pessoal da treino tem que entender. O objetivo é fazer o cara melhorar, né? Sim. E aí, às vezes, o cara fica preso, eventualmente, num método, e o cara, você vê que o aluno não está rendendo naquilo, não melhora, ou em algum movimento. Por exemplo, você vê aqueles Nordic, cara, aquilo lá é difícil pra caramba de fazer, tem várias vezes você coloca, você olha a pessoa fazendo, fala, pô, mas exercício é bom pra caramba. Tem que fazer direito, cara, tá fazendo tudo errado. Então, igual isso, que é mais fácil de visualizar, em método também é. E aí, as pessoas deveriam, pelo menos, estar atentas, não tô botando esse método, tô botando aquele outro, prescrevi isso. Isso é só um meio, o negócio continua evoluindo. Se não tá melhorando, cara, o método pode ser o que for, mas se o cara não tiver já naquele momento de, tipo assim, alguém chegar para você agora e falar, pô, Léo, vou te dar um método de treino que você vai aumentar 30 quilos no seu squat em 3 meses, cara, não vai. Entendeu? Não vai, filho, não vai. É 1 ano para ganhar 5, 10. Entendeu? Não vai. Então, assim, nesse caso, beleza. Você pode, às vezes, estar buscando ali uma metodologia e não sobe tanto. Mas para um cara que está em outra fase, né, que ainda não tem todo esse lastro, se o cara não está melhorando, o método está funcionando para aquela pessoa. Né? Tem que trocar alguma coisa para fazer o negócio render. Léo, cara, olha ali, já tem 48 minutos que a gente está batendo papo. Bom, né? Tranquilo, rápido. Vou ter que encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Pessoal, muito obrigado, Léo, pelo papo. Vamos fazer mais. Bora, se a gente consegue reunir até mais, trazer o Renatinho, a gente trazer o Alan também. Vamos ver se a gente consegue juntar mais gente até para a gente fazer um debate ainda maior. Só avisar pra gente que vai ter o almoço aí de novo, porque tá tranquilo. A Laureana arrebenta, cara. Aqui em casa, a gente está aqui na casa dos meus pais e sou bem tratado. Mas sou muito bem tratado aqui. E quem vem também. Cafezinho, então, tá o convite aí já. Aqui, ó. É isso aí, tem de tudo, tem de tudo. Então, cara, muitíssimo obrigado pela presença. Tamo junto sempre. Brigadaço mesmo. Se quiser dar algum recado aí, deixar alguma coisa pra galera, segue o Leozinho lá nas mídias sociais, segue a Movement, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, que a gente tá mandando sempre essas resenhas aí para vocês. Leozinho, dá a sua mensagem aí, brigadaço.
E só agradecer pelo convite do Pedrão, que foi sensacional, e a gente teve uns problemas daí, porque minha vida é meio maluca, com alunos, com tudo, mas foi bom a gente ter se encontrado, fazer pessoalmente, acho que isso ficou bem melhor do que a gente fazer online. E agradecer só pela oportunidade de trocar uma ideia, de bater um papo, de aprender sempre e fazer mais uma forma de lidar de forma descontraída com o que a gente faz no dia a dia. E poder incentivar alguém a fazer de uma forma diferente ou tentar do mesmo jeito, mas que tenha novas ideias, enfim, fomentar ideias para que todo mundo possa crescer. Sem a menor dúvida que uma galera já só nesse bate-papo nosso aqui já teve várias ideias e vão implementar um monte de coisa lá. Bom, tomara. É isso. Essa era a missão. Pessoal, valeu, abração, até a próxima.